Leitura diária. Deuteronômio capítulo 7. As nações idólatras serão expulsas. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e rapidamente os destruiria. Assim, vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimam os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir àqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem a estas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças, não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Vocês destruirão todos os povos que o Senhor, o seu Deus, lhes entregar. Não olhem com piedade para eles, nem sirvam aos seus deuses, pois isso lhes seria uma armadilha. Talvez vocês digam a si mesmos: essas nações são mais fortes do que nós. Como poderemos expulsá-las? Não tenha medo delas. Lembrem-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao Faraó e a todos do Egito,
Vocês viram com seus próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles, os que se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-los de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão, até que sejam destruídos. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês, até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro, de que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isto é detestável. Não levem coisas alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para destruição. Amém? Para refletir. Em todo o capítulo 7 de Deuteronômio, Moisés instruiu os israelitas enquanto eles se preparavam para atravessar o Jordão, rumo à terra prometida. A geração anterior havia morrido no deserto por causa da desobediência. No versículo 6, Moisés confirma a declaração divina de que os israelitas são um povo escolhido e especial para Deus. Assim como escolheu os israelitas, separou-os e abençoou-os acima de todas as nações da terra, Deus também nos escolheu. Somos o Israel espiritual de Deus. O judeu hoje, conforme indica o texto bíblico, não é o circuncidado na carne, mas no coração pelo Espírito Santo, depois que foi derramado o sangue de Jesus na nova aliança. Deus nos separou e nos abençoará mais que a todas as nações da terra, a fim de que sejamos uma testemunha poderosa dele, a despeito das guerras, da fome, das crises financeiras e da confusão que proliferam no mundo, ou das coisas que ainda acontecerão. Não temos absolutamente nada a temer. A mão de Deus está sobre nós. O mundo verá a sua proteção, o seu poder e as suas bênçãos sobre a nossa vida. Amém?